No centro exato da nossa Via Láctea, a cerca de 26 mil anos-luz da Terra, existe a âncora gravitacional de toda a galáxia. Mas se apontar o telescópio óptico mais potente da humanidade para lá, não verá nada. Lá existe apenas uma cortina escura e impenetrável, composta de gás e poeira. No entanto, o olhar da ciência já penetrou há muito este nevoeiro. Sabemos que ali se esconde um objeto celeste chamado Sagitário A. Não é uma estrela, não é uma nebulosa, mas sim um buraco negro supermassivo com uma massa 3 milhões de vezes superior à do Sol. Hoje, não vamos contar uma história, mas seguir uma cadeia de evidências irrefutáveis para ver como a humanidade, passo a passo, localizou este monstro cósmico. Tudo começou com uma luz invisível, as ondas de rádio. Em 1932, Karl Jansky captou pela primeira vez misteriosos sinais de rádio provenientes do centro da Via Láctea. 40 anos depois, em 1974, os astrônomos Bruce Bielick e Robert Brown finalmente localizaram com precisão esta forte fonte de rádio. Nomeando-a Sagitário A, uma fonte de sinal intensa foi encontrada. Mas isso ainda não era a prova de um buraco negro. O verdadeiro avanço veio de um método de observação indireta extremamente engenhoso: o método da órbita estelar. A lógica deste método é muito pura. Embora não possamos ver o buraco negro em si, podemos observar como as estrelas ao seu redor se movem. De acordo com as leis de Newton e Kepler, ao medir com precisão as trajetórias completas dessas estrelas, podemos deduzir a massa do objeto invisível no centro. A partir da década de 1990, duas equipas, lideradas respectivamente por Reinhard Genzel e Andrea Ghez, iniciaram uma maratona de observação que durou 30 anos. Usando telescópios infravermelhos, eles penetraram a poeira, seguindo ano após ano uma estrela chamada S2 na região do centro galáctico. Eles viram S2 a mover-se a uma velocidade espantosa ao longo de uma órbita elíptica extremamente alongada. O seu período orbital é de apenas 16 anos, e no seu ponto mais próximo, dista apenas 17 horas-luz do centro galáctico, o que equivale a cerca de 4 vezes a distância do Sol a Neptuno. As observações apontavam para uma conclusão indiscutível. Num espaço extremamente pequeno, equivalente ao tamanho do nosso sistema solar, deve estar aprisionada matéria com mais de 4 milhões de vezes a massa do Sol. Só existe um tipo de objeto conhecido que pode existir com uma densidade tão alta: um buraco negro supermassivo. Este trabalho rendeu a Genzel e Ghez o Prêmio Nobel da Física de 2020. É a prova indireta mais sólida da identidade de Sagitário A como um buraco negro. As provas indiretas já eram suficientemente fortes, mas a busca científica não para por aí. Precisávamos de uma fotografia, uma prova visual direta. Esta tarefa foi entregue ao Event Horizon Telescope, ou EHT. O EHT não é um único telescópio, mas utiliza a técnica de interferometria de longa linha de base para combinar os principais radiotelescópios do mundo, formando um supertelescópio virtual com um diâmetro equivalente ao da Terra. O seu objetivo é fotografar diretamente a sombra de um buraco negro. No entanto, fotografar Sagitário A foi muito mais difícil do que fotografar o buraco negro 87 anteriormente. Embora o buraco negro 87 esteja mais distante, a sua massa é 1.500 vezes a de Sagitário A, sendo de tamanho gigantesco. Já a Sagitário A é muito menor. Mais crucialmente, o gás ao redor de Sagitário A gira a uma velocidade extremamente alta, completando uma volta em poucos minutos. É como fotografar um donut de pequenas dimensões a girar em alta velocidade na Lua. Qualquer exposição longa resultaria numa imagem desfocada. Após vários anos de processamento de dados e reconstrução por algoritmos, a 12 de maio de 2022, chegou o momento histórico. A colaboração EHT divulgou ao mundo a primeira imagem de Sagitário A. Apesar de a imagem ser desfocada, ela exibe claramente as características distintivas de um buraco negro. No centro, uma sombra projetada pela própria gravidade, rodeada por um anel brilhante de luz, distorcido pelo efeito de lente gravitacional. De um sinal de rádio difuso, passando pelo cálculo rigoroso das órbitas estelares, até uma fotografia visual direta. A identidade de Sagitário A
como um buraco negro supermassivo foi completamente confirmada. Então, quais são as características centrais deste motor da nossa galáxia? Primeiro, a massa e o tamanho. A sua massa precisa é de aproximadamente 3 milhões de vezes a massa do Sol. O raio do seu horizonte de eventos, a fronteira sem retorno, é de cerca de 12 milhões de quilômetros. O que é que isto significa? Se fosse colocado no centro do nosso sistema solar, a sua fronteira estender-se-ia até 1/3 da órbita de Mercúrio. Em segundo lugar, a rotação. Estudos recentes indicam que a velocidade de rotação de Sagitário A é extremamente alta, quase atingindo o limite teórico permitido pela relatividade geral. Mais interessante ainda é que o seu eixo de rotação não é perpendicular ao plano galáctico, mas apresenta uma inclinação significativa de cerca de 30 graus em relação ao eixo de rotação geral da Via Láctea. Esta rotação, a alta velocidade e o eixo de rotação inclinado são pistas importantes sobre a sua origem. Isto sugere que a formação de Sagitário A pode não ter derivado do colapso estável de uma estrela, mas sim, mais provavelmente, do resultado de um ou mais eventos violentos de fusão de buracos negros, como um peão que foi lançado torto. Além disso, observações de luz polarizada do EACT revelaram que, em redor de Sagitário A, existem estruturas de campo magnético fortes e em forma de espiral. Este campo magnético, como uma mão invisível, regula o ritmo a que a matéria cai no buraco negro e pode ser a chave para impulsionar as suas explosões de energia. Atualmente, Sagitário A encontra-se num período de dormência relativamente tranquilo, com uma taxa de acreção de matéria muito baixa, mas não está completamente adormecido. Os astrônomos observam periodicamente, nas bandas de infravermelho e raios X, erupções violentas, cujo brilho pode aumentar centenas de vezes em poucos minutos. É como uma fera gigante acutilar, que ocasionalmente abre os olhos com impaciência. E esta fera também teve um passado extremamente violento. A prova está suspensa no céu da nossa galáxia. As bolhas de Fermi são duas estruturas gigantes de raios gama, distribuídas simetricamente acima e abaixo do centro galáctico, cada uma estendendo-se por 25 mil anos-luz. São amplamente consideradas como vestígios de jatos poderosos, expelidos dos seus polos durante um período de atividade intensa de Sagitário A há milhões de anos. Isto prova que o centro da nossa galáxia já brilhou intensamente como um quasar ativo. Comparar Sagitário A com o outro buraco negro que conhecemos bem, 87, realça ainda mais as suas características. A massa do buraco negro 87 é de 5 mil milhões de vezes a massa do Sol, enquanto Sagitário A tem apenas 3 milhões. O buraco negro 87 está continuamente a ejetar jatos de matéria que se estendem por milhares de anos-luz a velocidades próximas da luz, enquanto o nosso Sagitário A é muito mais silencioso. Sagitário A é como um laboratório natural único ao nosso alcance. Apesar de tudo que já sabemos, ainda existem mistérios por resolver. Por exemplo, o mecanismo de radiação do seu disco de acreção ainda apresenta discrepâncias com os modelos teóricos. Como é que um grande número de estrelas jovens pode existir no seu ambiente gravitacional extremo? É também uma questão em aberto. No futuro, detetores de ondas gravitacionais espaciais como LISA poderão ouvir diretamente as ondulações no espaço-tempo que ele emite ao engolir estrelas ou ao fundir-se com outros buracos negros. Em resumo, o centro da nossa Via Láctea é um buraco negro supermassivo, com uma massa de 3 milhões de vezes a do Sol, com uma rotação próxima do limite e que já foi incrivelmente ativo. A sua existência é confirmada tanto pela prova irrefutável, fornecida pelas órbitas estelares, como pela imagem direta captada pelo Event Horizon Telescope. Estudá-lo não é apenas explorar um objeto celeste distante, é também, no quintal da nossa própria galáxia, testar as teorias de Einstein e compreender como as galáxias coevoluem com seus buracos negros centrais. Ele é uma peça-chave para nossa compreensão do universo. Um monarca gravitacional silencioso, uma fronteira científica eterna.